Bom, a gente fala mais uma vez então da expectativa para o discurso de daqui a pouco do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele deve aproveitar o tradicional discurso sobre o Estado da União nesta terça-feira para mencionar os ataques da Rússia à Ucrânia. O conflito entre os países chegou ao 6º dia. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, adiantou trechos do discurso do democrata. Aspas. O presidente falará sobre os esforços que liderou nos últimos meses para construir uma coalizão global para lutar contra a autocracia, disse. O Estado da União é um dos principais eventos políticos anuais em Washington, D.C. A ser transmitido às 23 horas, no horário de Brasília, o discurso ocorre em meio à maior crise militar na Europa desde a Guerra Fria. Ana. Vitor, que coalizão! Joe Biden ajudou não apenas os Estados Unidos, mas quase que o Ocidente a ficar de joelhos aí para a Rússia, para a China, principalmente na dependência energética. E aqui a gente pergunta, onde estão os ecoterroristas, né? A Greta, onde está a Greta? Porque hoje muito do Ocidente depende energeticamente da Rússia, da Ucrânia, no contexto de gás natural, no contexto petrolífero, e foi exatamente isso que nos 4 anos de Donald Trump na Casa Branca ele tentava fazer, ele tentava deixar a América completamente independente, energeticamente falando, assim como a Europa. Está rodando um vídeo aí nas redes sociais, um vídeo muito interessante, tomara que rode bastante, de uma reunião de Donald Trump com a Alemanha, se eu não me engano, 2019, e ele dizendo exatamente isso. Peraí, vocês querem que eu coloque mais dinheiro americano dos pagadores de impostos dos Estados Unidos na proteção do mundo, da Europa, na OTAN, na ONU, mas ao mesmo tempo vocês estão fazendo acordos bilionários de compra de gás e petróleo da Rússia, inclusive construindo mais um oleoduto, mais um gasoduto, que é o Nord Stream 2, né? Aí ele colocou sanções na construção desse gasoduto, obviamente que foi duramente criticado, mas ele mostrava que o Ocidente e a América precisavam de ter uma independência energética, porque hoje não se pode mais, né, falar em energia que não seja energia renovável. No entanto, agora a gente vê que os Estados Unidos não têm mais uma dependência energética como o Donald Trump estava encaminhando o país para isso. Outras autorizações para que fossem cavados novos poços de petróleo em terras federais, elas foram suspensas pela administração Joe Biden. E agora, para complementar isso tudo, um dos pontos que poderia dar uma ajuda ao Ocidente agora, que seria a Arábia Saudita, com uma produção, aumentando a produção de petróleo, talvez diminuindo um pouco o preço do petróleo, agora vai ficar difícil porque a Casa Branca hoje também anunciou que continua conversando com o Irã para acertar aí alguns pontos do acordo com o Irã que o Donald Trump rasgou. Disse não tem acordo com o Irã, não existe esse acordo com o Irã que o Obama assinou na sua administração, ou seja, a administração de Joe Biden é uma catástrofe do início ao fim. E a grande preocupação dos americanos, Vitor, é que ainda temos 3 anos pela frente. Zé. O Biden está fora da realidade, né? Joe Biden está levando a política internacional dos Estados Unidos como quem leva um condomínio, é um síndico de um condomínio, não é bem assim. A realidade é muito nua e crua, porque há interesses muito fortes, interesses regionais, interesses econômicos, religiosos, né? E dizer que os Estados Unidos vai voltar para a sua caixinha, não vai interferir, é colocar em risco os americanos. Não há como negar esta invasão, esta ação de guerra do Vladimir Putin na Ucrânia, tirou da geladeira, descongelou, ressuscitou aqueles temores antigos de uma guerra nuclear, da Terceira Guerra Mundial, tirou sim, porque viram que não é bem assim, vamos nos desarmar, e alguns ficam armados, né? Devo dizer que existem armas muito mais fortes hoje de destruição em massa, teleguiadas, existem armas que a gente não conhece ainda, né, que são guardadas aí a 7 chaves,
e que podem aparecer numa ocasião assim, como esta da invasão da Rússia e Ucrânia. Uma demonstração de que a Ucrânia não tem nenhuma arma especial nova, mas há projetos, vários projetos de armas nucleares menores, mais eficientes. Me mostraram aqui projetos que eu desconfiava muito da segurança das usinas nucleares, né? Eu achava que era ultrapassado, perigoso e tal. Aí um dia me explicaram, me mostraram os projetos. Está muito mais eficiente, né? O risco é menor, é perto de zero. Essas usinas nucleares para produção de energia elétrica serão menores, regionalizadas, nada de uma coisa muito grande. Enfim, houve um avanço. A conclusão que eu captei é essa. Houve um avanço muito grande em se tratando de energia nuclear, tanto para a produção de energia elétrica, quanto para a propulsão de submarinos, de navios, enfim, é esta a tendência. Se há esse progresso todo para a usina de produção de energia elétrica, é evidente que houve uma simplificação e uma produção de armas atômicas mais fáceis de transportar, com um grau muito maior de destruição e assim por diante. Só que todas essas informações, elas são segredo de cada país, ninguém revela, para se ter uma ideia. Então descongelou, desarquivou e ressuscitou sim aquele nosso medão de terceira guerra e de guerra nuclear. A possibilidade está aí. 3 minutos, Fiuza. O Joe Biden falar em autocracia é uma piada, porque ele hoje é um representante de uma bilionariocracia, tá? O Joe Biden é um representante de um novo regime de pessoas ricas, educadas, mal educadas, né? Mas que receberam, né, educação, cheirosas, os melhores modos, né? E que cansaram dessa história de democracia. Não querem mais dividir nada, mesmo já sendo muito ricos. Não querem mais dividir nada com quem trabalha normalmente. Eles querem, para eles, o dinheiro e o poder. Parece simples e grosseiro, então é exatamente isso que você está ouvindo. Então, isso que se chama Big Pharma, Big Tech, não sei o quê, isso aí é um conluio. Não dá para perceber? Isso aí é um conluio de gente que não quer mais democracia. O Joe Biden, ele foi eleito numa eleição imunda, numa eleição não só em termos do desvirtuamento do processo eleitoral em si, né? Da operação eleitoral, da votação pelo correio, daquela lambança toda que a gente conhece, como ele é produto de um cerco midiático para impedir que se debatesse a eleição. Foi ou não foi o que aconteceu? Terminou com o banimento do Donald Trump das redes sociais. E durante a campanha, não se podia falar nos indícios de fraude. E a mesma coisa eles fazem com a suposta ciência. Esse homem que vocês estão vendo aí, ele é um despachante de um clube de ricos, nauseado, enfastiado com a ideia de democracia. Ele é um representante de grupos particulares de interesse que não deixam a informação circular, que não deixam circular os debates sobre tratamento durante uma pandemia, impediram a circulação. Isso vai ser caracterizado como um crime, sem dúvida alguma, se o mundo não adoecer completamente e não virar uma ditadura chinesa. Então, esse homem, ele é o representante desses grupos. Ele está ali como um boneco, repetindo um discurso que poderia estar sendo feito por qualquer ditador, pelo próprio ditador chinês, né, dessa propaganda enganosa, desse verniz, e isso aí, evidentemente, que nos dias de hoje não avaliza democracia alguma, ele é o contrário. Ele não é um autocrata, ele não é nada, como eu falei, ele é um despachante de grupos particulares que enjoaram da ideia de democracia.